Passo a condução dos trabalhos nesse momento ao vereador Adriano Bressan para que eu possa me manifestar. Declaração de líder da bancada do PSDB na tribuna, presidente vereadora Marisol Santos. Vereador Bressan, obrigada, inclusive pela condução dos trabalhos hoje e ao longo da manhã. Colegas da mesa diretora, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário ou de casa. O telefone está tocando, aí a gente já atende, na sequência. Aqui, ó, avisando no relógio. Vamos lá. Bom, eu venho a essa tribuna agora porque hoje, no início da sessão, não estava aqui presente por participar da reunião do Gabinete de Enfrentamento à Crise, né? E nós temos um compromisso selado aqui na casa de que eu sempre repasso as informações, então, aos colegas vereadores daquilo que foi tratado. Eu não tive tempo de fazer isso ainda, então quero fazer aqui, publicamente, na tribuna e contar um pouco do que foi essa reunião hoje do Gabinete de Crise. E aí quero começar com uma das informações mais importantes, e eu sei que foi tema, inclusive, da fala hoje do vereador Zanquim, professor Zanquim. Apesar de eu não estar presente, eu sei que o senhor falou sobre a questão do aeroporto regional. Então, quero falar um pouco sobre isso. A gente volta, né? Voltamos há pouco da reunião. E um dos temas tratados nessa reunião, que teve hoje a presença do governador Eduardo Leite, do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, do secretário Caron, da secretária Marjorie e de vários representantes, né, numa comitiva do governo do estado que está, mais uma vez, em loco nos municípios para entender quais são as principais demandas desse momento. Hoje estiveram conosco às 8h30 nessa reunião do Gabinete de Enfrentamento à Crise. E durante essa reunião, obviamente, vereador Zanquim, que foi tratado, né, o prefeito inicialmente apontou as principais demandas e foi apontada a questão do nosso aeroporto regional, do quanto ele tem sido referência no nosso estado e do quanto ele precisa de melhorias para conseguir atender as pessoas que estão procurando por ele nesse momento tão importante em que o aeroporto Salgado Filho segue fechado e a gente sabe que por um tempo ainda pela frente. E aí, naquele momento, colegas vereadores, o secretário, nosso secretário de Transporte, o secretário Alfonso, contou um pouco de quais eram os trâmites que nós estávamos neste momento. Falou da campanha, né, do Todos pela Serra, e a Câmara faz parte, né, obviamente, vereadores individualmente e a instituição, porque nós ocupamos a cadeira da vice-presidência do MOB, por exemplo, e o MOB está muito envolvido nessa campanha, junto com a SIC, junto com vários sindicatos, várias entidades. E nós estávamos, nos últimos dias, nos esforçando ao máximo para ir atrás de recursos para viabilizar a ampliação da sala de embarque e desembarque e também a manutenção e a ampliação da pista do nosso aeroporto para permitir mais segurança, para permitir mais voos. Hoje são 6 os voos comerciais. Mas a gente sabe que do tempo, né, em alguns momentos mais complexos, a gente chegou a ter quase 90 aeronaves pousando e decolando no nosso aeroporto. E não aeronaves comerciais, né, voos executivos, voos menores, enfim. E aí, naquele momento, foi explicado, então, dessa busca por recursos. Eu já vinha organizando uma reunião aqui com a mesa diretora para ver se a gente conseguia até antecipar mais algum recurso, além daquele 1 milhão que a Câmara de Vereadores já antecipou da devolução para a Prefeitura, né? A gente estava buscando qual era a possibilidade, a viabilidade financeira para poder contribuir nessa questão do aeroporto regional. E aí, naquele momento, o secretário Alfonso trouxe as informações. O governador perguntou o que tem de projeto nesse sentido. O Sinduscom também é representado, né, nessa reunião, porque vem trabalhando muito na liberação de acessos aí, né, pelo Guilherme Sartor, na coordenação e todas as empresas envolvidas. E aí veio essa informação: olha, nós precisamos ampliar a sala de embarque e desembarque, temos ali um projeto para ser emergencial por um tempo, né, uma obra que não demorasse muito, e temos a questão da ampliação da pista. E aí o governador perguntou qual era o recurso. 6 milhões é o projeto de uma delas, 7 milhões da outra. E aí houve essa conversa, essa necessidade, esse convencimento, né, essa tentativa de que o governo pudesse participar disso de alguma maneira. E naquele momento o governador Eduardo Leite, professor Zanquim, garantiu 14 milhões de reais, recursos para o aeroporto regional de Caxias. Uma parte, é verdade. Com certeza. E também garantiu
todas, e naquele momento ele já começou a entrar em contato com os secretários para que a gente tenha a maior brevidade possível. A gente sabe que é obra, né? Mas a maior brevidade possível para a realização disso. Até porque tem uma questão, por exemplo, de voos noturnos que a gente poderia já ampliar para o nosso aeroporto regional, mas se for, né, se a gente conseguir agora, vai conseguir fazer essa obra de ampliação da pista, a gente não pode ainda liberar os voos noturnos, porque essa obra vai ter que ser realizada à noite, para que no outro dia, né, possa estar liberado. Então, nós ficamos extremamente felizes, eu até, naquele momento, soltei o quê? É sério, né? É sério isso? Tem uma garantia? Que coisa boa. Porque a gente vinha pensando, e a gente não sou eu, e não é nem cada um de vocês, porque eu sei que todos aqui estão também batalhando por isso, mas era a comunidade de maneira geral, né? Batalhando para que a gente achasse, de alguma maneira, uma alternativa para ter esses recursos o quanto antes, para começar o quanto antes, porque o aeroporto é importante para todos nós. Depois eu sigo nos outros temas. Por favor, professor Zanquim, sua parte. Vereadora Marisol, nossa presidente, eu quero compartilhar esse momento de alegria. Eu me sinto feliz na medida que cada um, vamos dizer, correndo para um lado, ou para cá ou para lá, o que importa é a solução para a comunidade. Eu não faço parte da mesa diretora, não faço parte do MOB, não faço parte da SIC, não faço parte da Microempa, não faço parte da minha vida só, e 30 anos de experiência com empresários, e enfim. E eu saio correndo também, assim como todos os meus colegas vereadores e a mesa diretora e a senhora na presidência, e esse me parece ser uma ação que a comunidade espera de nós. Exatamente nessa situação. Então, eu estou feliz porque aqui tem emenda do PT, tem emenda do Podemos, tem emenda do Novo, tem trabalho de todos, e aí a comunidade aplaude. Então, parabéns a todos nós que estamos trabalhando, nós que eu digo entidades, empresários e poder público também. Acho que é por aí o caminho. Parabéns. Perfeito. E é óbvio, né, que esse é o resultado de mobilização. Por favor, vereadora Marisol, a gente tem que fazer um agradecimento ao governador Eduardo Leite, né? Que bom que ele olhou para Caxias do Sul, né? E infelizmente, através de uma tragédia, vai ser uma obra que vai ficar na nossa região. Então a gente tem que ter esse olhar também de desenvolvimento a partir dessa situação. Agora, o que nós não podemos admitir é dar dinheiro para o aeroporto de Porto Alegre. Porque aquilo ali é uma concessão, quer dizer que quando ganha, serve. Quando não ganha, aí o Estado tem que entrar. Diferente do nosso aeroporto de Caxias do Sul, que ele está sendo como uma mãezona, né? Ela está aceitando tudo. Então, que bom que agora esse aeroporto, infelizmente, depois de uma tragédia, mas vai ser uma obra que vai ficar para ampliar, né, os setores da nossa cidade, da nossa região. Obrigado. Obrigada, vereadora. Eu só quero deixar claro também que isso é uma preocupação, e os colegas vereadores também devem ter ouvido isso, quando alguém diz, poxa vida, mas vai ter um investimento no Hugo Cantergiani e aí esqueceram Vila Oliva. Então, só para deixar claro que também, na reunião do Gabinete de Enfrentamento à Crise, foi falado pelo governador, pelo prefeito, que isso não vai acontecer. Não significa um ou outro. É um investimento necessário para este momento, mas o governador garantiu que aí vai se continuar, né? Porque a parte do governo do estado de comprometimento era a questão com os acessos, garantiu que isso se mantém. O prefeito anunciou que tem reunião também, que está conversando, né, diretamente com a Secretaria de Portos, Ministério de Portos e Aeroportos, perdão, do governo federal, para que venha essa aprovação logo, né, para que a gente possa dar andamento. O aeroporto de Vila Oliva não para de forma alguma, é uma necessidade do momento. Vereador, por favor. Obrigado, presidente Marisol, parabéns pela pauta, e dizer que essa é a fala que a gente quer ouvir, desburocratizar e fazer a coisa acontecer num momento tão difícil como esse da calamidade, e é importante a gente ressaltar que não apenas adianta ter, né, os valores e recursos de emenda parlamentar se ela ficar emperrada burocraticamente. Ela tem que ser como mais ou menos aconteceu na pandemia. Dar, então, de fato, autonomia aos governos para que, então, chegue quanto antes esse recurso e, diante de uma prestação de conta, eles possam executar da melhor forma possível. Muito obrigado. Parabéns. Muito importante a sua parte, que é a sua contribuição, porque nós aqui nos surpreendemos. Vários desses colegas vereadores estavam no Hospital Geral quando, lá atrás, lembra disso, vereador Rafael? Quando lá atrás se questionou quanto falta, diretor, para concluir o hospital. O diretor disse 30 milhões, o governador disse tem 30 milhões. E eu ouvi muito.
Vamos ver quando vem esses 30 milhões. Uma semana depois, o dinheiro estava na conta para começar. E eu tenho certeza que vai ser assim em relação ao aeroporto, com o mínimo possível de burocracia. E só antes de encerrar, vereador Bressan, eu queria dizer também que o governador, tinham várias outras pautas, mas depois eu faço o resumo e encaminho para todos, mas que o governador também anunciou, que hoje foi publicado no Diário Oficial, aquela questão do valor fundo a fundo, né? Fundo a fundo da Defesa Civil, 5 milhões e 300 mil reais para o nosso município, esse recurso que provavelmente ainda nessa semana vai estar à disposição. Então nós ficamos muito felizes com essas notícias, essas informações. Obrigada.